Diz assim o texto da Escritura Sagrada. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Como o filho se parece com o pai. Nós desejamos, Senhor, ser parecidos com o teu Filho Jesus. Nos ajuda, Pai, para que possamos andar conforme o propósito que tu tens desejado para a nossa vida. E queremos, meu Pai, nesta noite, colocar diante de ti a nossa vida, pedindo que tu cresças, que eu diminua, que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém, meus irmãos. Nós hoje temos um tema escolhido, mas escolhido de forma especial. Nós vamos falar um pouco sobre família, não é? Nós teríamos aqui, se fosse possível, se tivesse tempo, uma noite inteira, ou quem sabe, alguns dias, porque família é um tema inesgotável. Mas todos nós sabemos que família é projeto de Deus. Não há dúvida nenhuma em nosso coração que a família é projeto de Deus. Ora, se família é projeto de Deus, então fica uma pergunta: como ser então uma família segundo o coração de Deus? Essa é uma questão interessante. O texto bíblico que nós lemos há pouco, lá no livro de Gênesis, é um texto onde Deus demonstra insatisfação pela forma como o povo vivia na face da terra, pela forma como as famílias, como aqueles que ele havia criado, estavam vivendo naquele tempo. Insatisfação completa em relação às pessoas existentes no tempo de Noé. E no capítulo 6, se você voltar um pouco, vai encontrar o autor de Gênesis escrevendo assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Perversão, ou a perversidade, a violência, o fazer o mal imperava na sociedade daquele tempo. E aí nós podemos imaginar como viviam então as famílias naquela época. Aliás, a gente quando olha para hoje, eu penso que não faz tanta diferença quando nós observamos o que estava acontecendo. Era injustiça, a desobediência presente, a idolatria, violência, o desrespeito existente entre as pessoas, inclusive dentro da própria família. E a insatisfação de Deus é tamanha que ele resolve então destruir tudo o que ele havia criado. E aí a gente olha para o texto e vê o amor incondicional de Deus se manifestando, porque ele resolve destruir aquilo que estava errado, dando uma nova oportunidade para que nós pudéssemos ter uma chance de viver e agora viver de forma correta. Esse é o coração de Deus. As coisas erradas, ele desejando destruir o que era mal, para que nós pudéssemos viver bem e viver felizes, não é? E vendo a destruição imperar, destruição que destruía inclusive vida e destruía a nossa vida, então ele busca destruir aquilo que estava nos destruindo. E assim, com Jesus foi a mesma coisa. Quando Deus resolve se fazer semelhante a nós, porque nós não conseguimos ser semelhantes
a ele, apesar de ter sido criados à sua própria imagem. Então ele resolve vir a nós na pessoa de Jesus Cristo, e ele vem exatamente para vencer, para destruir a morte, para vencer o pecado, para que nós tivéssemos sempre uma nova oportunidade de ter vida e vida em abundância. O propósito de Deus é que nós sejamos adoradores, mas não simplesmente adoradores, que sejamos pessoas que têm prazer em viver e que encontram a vida abundante, tendo felicidade e vida eterna. Esse é o propósito que Deus tem para nós. E eu fico pensando, meus irmãos, foi assim que Deus, vendo aquela bagaceira toda no tempo de Noé, ele resolve então dar uma nova oportunidade para as famílias. A família de Noé é olhada por Deus de forma especial, e eu fico imaginando Deus olhando aquela família como uma família que tinha o potencial de ser a família segundo o coração de Deus. O texto diz que Noé era o único que escapava naquela época, a única família que Deus olha e que vê como uma família segundo o seu coração. E eu quero aproveitar então o texto que está falando sobre esse momento na vida de Noé, para que a gente possa também refletir um pouco sobre a questão de famílias. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que a família, segundo o coração de Deus, é uma família de fé. Não é a família da fé simplesmente, né? A família, que é aquela célula principal, a principal e nuclear célula da sociedade, ela é família segundo o coração de Deus, quando ela é uma família de fé. E nós vamos encontrar exatamente isso no texto. Quando Deus dá orientação a Noé sobre o que fazer, como ele deveria construir uma arca, Noé não fica ali negociando com Deus, Senhor, isso aqui, aquilo ali. Noé simplesmente ouve a voz de Deus e, sem arrumar desculpas, sem relevar, sem questão alguma, ele vai e faz parte para fazer o seu trabalho. E eu fico imaginando Noé construindo aquela grande arca, e às vezes a gente até vê nos filmes infantis, né, essa história da construção da arca. Se Noé tendo contado aos seus amigos, eu imagino quantos passaram dizendo: Noé, você é um louco. Como você pode estar construindo uma arca desse tamanho todo, pensando que vai se salvar se houver aqui uma cheia do tamanho que você espera? Olha, deixa de ser bobo, se houver uma enchente, a gente sobe um monte desses e escapa todo mundo, não tem nenhum problema. Nós temos saída. Mas sabem, meus irmãos, aquelas vozes, né? Quem sabe Noé, você é um homem ridículo. Como é que você vai ouvir um Deus que diz a você para construir uma arca, porque vai acabar com tudo, com água? Se vier água, a gente sobe nas árvores, né? Sobe em algum lugar e a gente escapa, né? Mas sabem, queridos, a família de Noé simplesmente escuta a voz de Deus, crê nesse Deus, confia em Deus e parte para fazer o seu trabalho. Essa família não se opõe a absolutamente nada do que era a ordem de Deus. E quando nós olhamos para isso, eu imagino que era uma família que não se opunha a absolutamente nada, porque você não vai encontrar o texto fazendo nenhuma referência da família em contrário, ou contrapondo aquilo que Noé disse que o Senhor lhe falou. E eu fico imaginando esse homem como era. Um homem dentro de uma família, segundo o coração de Deus, é um homem que tem credibilidade, porque sendo um homem de fé, sua família olha para ele, dá crédito àquele homem, né? E eu fico imaginando como Noé era honrado pelos seus filhos, pela sua esposa, pela forma como ele ouve a voz de Deus. E nós poderíamos estender o pensamento. A mulher de Noé, ouvindo essa notícia de tragédia, quem sabe poderia fazer até igual a mulher de Jó, né? Que vendo a desgraça, parte para amaldiçoar Deus. Olha, amaldiçoa esse teu Deus, ele vai acabar com você. Mas sabem, não vemos nenhuma notícia daquela mulher dizendo nenhuma reclamação, nenhuma informação que trouxesse alguma opinião que ela estava em contradição àquilo que o marido estava fazendo. Mas tudo parecia ser uma mulher que era verdadeiramente uma parceira, uma cúmplice,
Uma mulher que resolveu andar lado a lado com o seu marido, porque essa é a mulher segundo o coração de Deus, também dentro do propósito de família. Uma mulher que eu fico imaginando é possível, confiando no Senhor, olhando para o seu marido, dizendo, olha, esse homem é um homem de Deus, e eu preciso ser cúmplice dele, ser colaboradora nessa obra que Deus haverá de fazer na nossa família, porque temos convicção que Deus haverá de fazer tudo novo a partir da nossa própria família. Uma família edificada na fé. E essa é uma família, uma característica de uma família segundo o coração de Deus. De forma semelhante, quando nós olhamos também para o texto, vemos poucas informações sobre os filhos de Noé. Mas as informações que nós encontramos também são informações que apontam para filhos dentro de uma família segundo o coração de Deus. Filhos que aparecem no texto como alguém, como pessoas que já possuem responsabilidade, pessoas que honram seu pai, sua mãe, e obedientemente ouvem a voz do seu pai. Surgem, como pessoas que apenas se dispõem, concordam em cumprir uma jornada que eles sequer imaginavam como seria. Seria mais ou menos como a proposta que Deus fez para Abraão. Abraão, você vai para uma terra que eu ainda vou lhe mostrar. Noé, filhos, mãe, entrem na arca e vocês vão parar num lugar que só eu sei onde é que vocês vão parar. Era essa a proposta de Deus para salvar a família de Moisés. E sabe o que acontece? Toda aquela família entra naquela arca. Eles não tinham visto ainda um pingo de chuva cair dos céus. Se você olhar um pouco para trás o texto vai dizer que 7 dias antes de começar o dilúvio, Noé e sua família entram na arca. E às vezes eu fico imaginando que Noé e a família entraram na arca ainda vendo o sol brilhar, quem sabe sem nuvens nos céus, mas confiando em Deus, emburacaram naquela arca, começaram a fazer o trabalho que Deus tinha proposto para eles, e esses filhos e essa esposa surgem exatamente assim. 7 dias depois, então, começa o dilúvio sobre a terra. E eu fico imaginando, meus irmãos, minhas irmãs, que famílias nós temos encontrado nos tempos em que nós estamos vivendo. Eu não estou aqui avaliando as configurações familiares, até porque nós sabemos que em função das circunstâncias de vida, nós vamos encontrar diferentes configurações. Hoje nós encontramos pais vivendo apenas com filhos e filhas, quem sabe por conta de uma viuvez, às vezes por conta de um divórcio, mas é a família, pai e filhos. Outras vezes, a mãe com os filhos e filhas, ou somente com os filhos, ou somente com as filhas, e assim vão as combinações familiares. E nós também vamos encontrar, logicamente, aí dentro desses contextos de famílias, eventualmente, pais que já estavam separados, se unem, aí são pais que têm filhos dela, filhos dele, ou às vezes filhos somente dele, filhos somente dela, e são muitas as configurações de família, né? Encontramos também, logicamente, as famílias originais, mas todas as famílias vivendo sob a face da terra. E da mesma forma eu fico pensando como são as famílias que nós temos encontrado no tempo em que nós estamos vivendo. Como são essas famílias? Será que têm sido famílias onde a fé tem sido o prumo, ou quem sabe o norte para as suas vidas, confiando em Deus, ensinando os filhos a confiarem no Senhor, plantando no coração deles fé, vivendo homem e mulher como referência de paz para os seus filhos? Será que temos encontrado filhos obedientes, que honram pai e mãe, entendendo que há uma proposta de Deus, ou melhor, um mandamento para a vida longa sobre a face da terra? Quando Deus diz que sobre a face da terra, nós filhos, todos nós filhos, teremos vida longa quando obedecermos, quando honrarmos pai e mãe. E a pergunta é essa: como tem sido a nossa relação enquanto família com o nosso Deus? Será que somos
famílias, de fato, segundo o coração de Deus. Eu não estou falando de família perfeita, meus irmãos, até porque não existe família perfeita. Se nós somos imperfeitos, as nossas famílias são reflexo daquilo que nós também somos. Então, não somos, com certeza, famílias perfeitas, mas podemos ser, sim, famílias que agradem a Deus. Será que a nossa família é a família onde pai e mãe têm lugar realmente no coração dos filhos, sendo vistos como homem e mulher de referência? Eu fico pensando que Deus tem nos chamado a construir muitas arcas. Não simplesmente uma arca para salvar nossa família do dilúvio, mas arcas para salvar nossa família de muitas tragédias que podem acontecer na nossa vida. Deus tem nos orientado, sim, a construir arcas, mas geralmente a gente olha e dificilmente dá valor àquilo que Deus tem falado. E eu fico perguntando que tipo de arca nós temos construído. Deus tem proposto, por exemplo, uma arca para nós chamada educação dos filhos, para que nós não abramos mão da educação dos filhos, delegando à escola, ou à própria sociedade, ou à TV. A arca da educação dos filhos é uma arca colocada sob responsabilidade dos pais, para que eles não experimentem os dilúvios do tempo presente, ou simplesmente também não experimentem o fogo que pode queimá-los no inferno. Pais e mães são chamados para construir arcas, sim. São chamados para construir uma arca chamada caráter. São pais e mães quem devem formatar o caráter dos seus filhos, formatar caráter segundo os valores do reino de Deus, ensinando-os a ser cidadãos na terra, vivendo como cidadãos do reino. Mas o que é que nós temos visto? Temos visto famílias cedendo, abrindo mão para todo tipo de comportamento desse tempo. A gente olha de coisas mais simples, como o jeito de se vestir, até as coisas mais complexas, na forma como se relacionar e falar com pais ou entre pais. Que arcas nós temos construído na nossa vida? Será que estamos cedendo às pressões do tempo presente? Estamos embarcando nas águas do dilúvio do nosso tempo? Ou será que estamos vivendo realmente com preocupações, estabelecendo limites, olhando por onde andamos e buscando construir as arcas adequadas para nossos filhos e para a nossa família? Estamos ouvindo a voz de Deus ou estamos descartando as orientações que Deus tem passado para nós? Porque de vez em quando o filho diz: pai, você está ultrapassado, mãe, você está ultrapassada. Hoje a gente vai para a praia de paletó e gravata e vai para uma festa de sunga e de biquíni, não é? Quase que é assim a coisa hoje em dia, não é? Pai, você está ultrapassado, você é careta, agora o negócio é diferente. O negócio é ficar com todo mundo, mãe, é diferente, não é? E assim a gente vai vendo, e às vezes pai e mãe dizem: isso não é nada demais. Todo mundo está fazendo assim, deixa correr, né? E eu fico imaginando todo mundo caminhando para o abismo e a gente dizendo: deixa ir para o abismo. Eu lembro sempre de um presidente da empresa que eu trabalhei que dizia assim: se houver uma multidão e você ouvir um tiro, você prefere estar na frente da multidão ou lá atrás? Porque na frente tem um abismo. Aí ele dizia: eu quero sempre estar no meio da multidão, porque se o tiro vier, eu não sou o primeiro a cair, né? Estando lá atrás, eu não sou aquele que vai levar o tiro, né? Essa é verdadeira, aquela posição de quem está em cima do muro, né? Para não se queimar. E nós, pais, mães, filhos, precisamos correr o risco, né? De ouvir algumas coisas que são indesejáveis, aparentemente podem soar como uma crítica do mundo onde nós estamos vivendo, mas eu prefiro continuar sendo careta, preservando os valores do reino de Deus. Eu prefiro continuar sendo taxado de um cara chato, de um cara rígido, mas prefiro ter meus pés fincados sobre a rocha que é chamada Jesus. Sabem, meus irmãos, nós vemos palavras, às vezes,
que sai da boca de pais e de mãe, que soam como palavras segundo o coração de Deus. Mas dificilmente nós vemos os filhos querendo ouvi-las com respeito, recebendo com amor, porque certamente vão tirar da sua cabeça alguns planos que eles têm. E eu fico lembrando sempre de minha Paulinha e de Thaís, né? Pai, eu ouvi tanto, não acho que foi a pessoa que mais ouviu não, mas hoje, depois de grande, eu agradeço a Deus porque ouvi tanto não na minha vida. Os nãos, Pai, significam limites. Quando nós dizemos não, estamos dizendo, filho, você precisa de limite, porque filho sem limite, ele acaba perdido. Filhos, quando os pais dizem não, creiam, ele está amando você de uma forma tremenda. Porque o não de um pai, o não de uma mãe é o cuidado de Deus presente na vida dos filhos. E nós precisamos crer que a qualquer tempo, a qualquer idade, um não de um pai, um não de uma mãe é expressão do amor e do cuidado de Deus na vida de filhos. Mas sabe o que acontece quando nós não escutamos a voz de pais e de mães, que são autoridade constituída por Deus sobre nós? Nós estamos, na verdade, construindo teias, onde nós vamos nos enrolar todos, caindo em armadilhas, e estamos jogando do lado, jogando fora a oportunidade de construir uma vida mais excelente e mais feliz. Honra teu pai, tua mãe, para que sejam prolongados os teus dias na face da terra. Eu fico lembrando que essa palavra não é apenas para os jovens adolescentes, são para jovens de qualquer idade. E eu dizia assim, minha mãe já idosa, se algum filho respondia com malcriação, ela pegava a vassoura e dizia, eu vou lhe dar uma vassourada para você ver quem é mãe e quem é pai, porque não tem idade para ser mãe e pai. Você pode ser casado, avô, o que você for, você vai entrar na vassoura aqui, meu amigo, né? E aí eu brincava, dizia, mãe, não seja uma bruxa, né? Mas ela dizia, você vai para a vassoura se você fizer malcriação comigo. Porque precisamos, queridos, independente da idade, ouvir a voz dos pais, entendendo que é a voz de Deus. E assim nós certamente estamos vivendo como filhos, como família, segundo o coração de Deus. Quando Deus olha para Noé, Ele olha para Noé porque Noé era um homem de fé. E conforme diz o texto bíblico, o único justo que Deus achou sobre a face da terra. Foi o único justo encontrado naquela geração. E aí nós vemos que uma família segundo o coração de Deus também é uma família justa. Isso é mais uma coisa que Deus deseja nos ensinar nesta noite. E para que a gente possa compreender bem esse chamado de Deus para a família, precisamos recorrer à própria Bíblia, enxergando o desejo que está no coração de Deus. Deus cria homem e mulher segundo a sua imagem. Deus nos criou para termos o seu caráter. Mas nós, pela queda, por consequência do pecado, perdemos em nós a imagem de Deus, ou ela ficou distorcida em nós. Mas sabe, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Diz o texto, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Um Deus santo cria homem e mulher à sua imagem para que nós possamos também levar uma vida em santidade. A vida de um justo ou de um justificado pelo sangue de Jesus é a vida de alguém que leva uma vida em santidade. Uma vida de relacionamento íntimo com o Criador, com o propósito principal de ser adorador. Fomos chamados e criados para ser adoradores. E é assim que a família, segundo o coração de Deus, deve ser. Uma família de adoradores. Uma família que deve sentar-se à mesa com pai e mãe, desde aquele momento já levando no momento de refeição a perspectiva de comunhão, de orientação para os filhos. E às vezes eu fico olhando, fico com saudades do tempo em que na minha família, por exemplo, sempre sentavam à mesa uma multidão, 8 filhos, pai e mãe. Ninguém almoçava fora do horário, nem tomava café, nem jantava fora do horário. Eu digo que essa é a família da música Utopia. Porque hoje a gente trabalha, não tem tempo de estar junto para almoçar, mas quando sentamos à mesa, devemos sentar agradecendo a Deus
pela provisão do alimento, pela oportunidade de estar em comunhão, porque a mesa é símbolo de comunhão. Devemos sentar à mesa para tratar de assuntos da família, para trazer orientação, para trazer palavra de vida ao coração de cada um dos que fazem parte da família. A família de adoradores é uma família justa, e a justiça está relacionada exatamente com a prática de atitudes de justiça, de acordo tanto com a lei do país ao qual nós estamos submetidos, né, como as regras que temos, ou as propostas que Deus nos faz, que nós chamamos de mandamentos. Família segundo o coração de Deus, ela anda distante daquilo que nós chamamos de perversão, ela anda distante da idolatria, ela anda distante da injustiça, porque tudo isso é considerado injustiça diante do nosso Deus. E quando nós pensamos nessa família justa, como eu disse, eu não estou falando de uma família sem culpa alguma, porque nós somos pecadores. Não estou falando de uma família sem pecados, mas de uma família que tem a consciência de que Jesus pagou o preço dos nossos pecados e, em consequência disso, nós precisamos estar sempre nos sentindo livres de toda a culpa. Uma família segundo o coração de Deus é uma família que, quando o pai erra, ele pede perdão. É uma família onde a mãe errando, ela pede perdão a qualquer um. É a família onde um filho errando, ele também pede perdão aos seus pais. Essa é a família segundo o coração de Deus. Agora, para a gente entender bem esse conceito de ser considerado justo, eu quero recorrer à história de um juiz. Dizem que é um juiz que viveu no tempo da Grande Depressão americana. E uma certa noite, levaram aquele homem na sala do tribunal, um homem desesperado que estava preso porque havia roubado um pão para alimentar a sua família. Até parece a história, né? Uma história de Victor Hugo. E a explicação, quando esse homem explica a situação, o juiz acaba sentindo pena do homem, se comove com a história daquele homem, mas a lei não oferecia saída, nenhuma opção para aquele homem estar livre. Ele ia ser e precisava ser sim punido, porque a lei não fazia e não faz exceção. Pena deveria ser colocada diante dele. Ele pagaria $10 ou 10 dias de prisão. $1 por dia de cadeia. Ele não tinha os $10, automaticamente passaria 10 dias na prisão. Mas sabe o que acontece? Aquele juiz cheio de compaixão, ouvindo a história daquele homem, coloca a mão no seu bolso, tira $10 e resolve pagar a multa. O juiz paga a multa. E o homem que tinha roubado o pão até podia ter recusado a bondade daquele juiz. Não, seu juiz, não pague não, eu não quero o seu dinheiro, eu vou para a cadeia, vou passar os 10 dias preso, né? E assim vai ser. Mas ele não fez isso. Ele entendeu que dependia de fato daquele juiz para que ele pudesse ser libertado da culpa do roubo que ele tinha cometido. E sabe, esse homem, quando o juiz paga a sua conta, cancela o seu débito e ele passa a ser considerado, então, justo perante a lei. Foi exatamente isso que Jesus fez comigo e com você. Nós tínhamos uma dívida que nós não podíamos pagar. A duplicata era tão grande que, se tivesse aqui aquele antigo ministro Magri, ele dizia que a dívida era impagável, né? Ninguém poderia pagar a dívida, só Jesus poderia pagá-la, porque ele jamais pecou. E somente quem nunca pecou poderia entregar a própria vida para salvar a humanidade. E Jesus foi exatamente esse, que, funcionando como esse juiz, pagou a conta para que nós pudéssemos ser lavados pelo seu sangue e nos tornar justos. Então, nós somos justos ou somos justificados, né? Quando somos uma família que olha para Cristo e que permite que Ele ocupe o lugar de honra no nosso lar. Uma família segundo o coração de Deus é uma família justa, porque Jesus ocupa o trono de honra da casa. O trono de honra não é ocupado pelo pai, não é ocupado pela mãe e por nenhum dos filhos, mas é ocupado pelo Salvador, é ocupado por Jesus, o justo. E João, em sua primeira carta, escreve assim: se vocês sabem que Ele é justo,
saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Se você buscar praticar a justiça, meu irmão, minha irmã, você vai ser reconhecido, reconhecida como alguém justo ou justa, nascida do coração de Deus. E depois João mesmo continua nos ensinando que aquele que pratica a justiça é justo e é filho de Deus. Mas quem pratica o pecado é filho do diabo. Para a gente ter certeza de que não há muro no reino de Deus. Ou a gente está de um lado, ou a gente está do outro. Ou nossa família está de um lado, ou nossa família está do outro. Nós não temos alternativas. E João escreve assim: filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque somente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Precisamos praticar a justiça, porque a injustiça é oposição à vida de quem está em paz e conectado com Deus. E eu fico pensando, será que estamos abrindo mão da nossa vida, praticando as obras da injustiça? Será que temos nos tornado filhos da injustiça? Ou somos efetivamente pessoas que têm se preocupado de viver uma vida justa como filhos e filhas de Deus? O que é que nós estamos fazendo da nossa vida, não é? Se queremos ser conhecidos como filhos da justiça, precisamos caminhar sob a proteção de Deus. Precisamos de deixar que Deus controle a nossa vida, precisamos de buscar abrigo em Deus. E isso é mais uma coisa que o texto nos ensina, diz o texto. Aliás, o texto nos mostra uma família que, sendo uma família segundo o coração de Deus, se torna uma família obediente, que recebe com obediência o cuidado que Deus tem para ela, para que ela possa enfrentar as ameaças da vida. Depois que Deus disse para Noé tudo que ele tinha que fazer, depois que Deus deu todas as ordens a Noé, o texto diz assim: Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Eles creram que as águas viriam e eles simplesmente obedeceram, receberam aquela arca como cuidado, como a proteção de Deus para a vida deles. Uma família que ouve a voz de Deus e que obedientemente decide entrar na arca como lugar onde seriam protegidos por Deus. E eu fico olhando para o texto, não imagine que aquela arca era algo confortável. Eu imagino que era algo extremamente desconfortável, não era alguma coisa agradável. Ela certamente não tinha pista para ninguém fazer Cooper, aquela arca não tinha piscina, não devia ter uma cama aí com colchão ortopédico, né? Era uma arca rústica. Ela não tinha quadra para ninguém jogar futebol, certamente não tinha muitas opções de lazer, conforto praticamente nenhum, mas aquela arca tinha o conforto que Deus resolveu dar aos seus filhos ou àquela família que ali entrou. Porque eles tinham a oportunidade de, como família, sentarem-se à mesa. Eu fico imaginando juntos estarem cultuando a Deus, trocando palavras de amor, de comunhão, bons papos acontecendo naquele momento. Aquela arca não era um lugar seguro, segundo a ótica humana. Se nós estivéssemos lá, olhássemos para a arca e dizer, aquele negócio vai ser um desastre. Quando vier água, se vier mesmo a água, quando ela começar a balançar, vai se desmontar toda. Aquela arca não era um lugar seguro, não é? Havia riscos, tanto dentro como fora daquela arca. Porque dentro da arca estava animal de toda espécie, quando a gente vê o texto. As mulheres que não gostam de barata, de rato, né, de cobra, imagine que tudo isso estava dentro daquela arca. Animais selvagens estavam lá dentro. Então tinha risco de todo lado. Do lado de fora, um dilúvio
terrível. O risco estava dentro, estava fora e estava na própria arca, porque a sua construção podia falhar. Mas ali estava a mão de Deus sustentando a arca e sustentando tudo que estava dentro daquela arca. Deus cuidou dos seus filhos, mesmo em meio à fúria das águas, a tempestade, as grandes ondas, e a bicha não se partiu, se segurou. E ela foi até o destino no momento em que a chuva parou, que as águas desceram, que a fúria acalmou-se e aqueles filhos de Deus puderam descer ali cuidadosamente, também sendo conduzidos pelo Senhor. Deus falava a a Noé. Moisés já estava na arca, viu, gente? A Noé, e Noé fazia tudo o que Deus tinha orientado. A obediência daquela família fez com que ela fosse salva. Uma família que recebeu o cuidado de Deus. Porque é assim, quando nós andamos segundo o cuidado de Deus, nós estamos andando em caminhos de salvação. E é por isso que eu digo, meus irmãos, a família de Noé não era uma família perfeita, mas ela pode sim ser considerada uma família segundo o coração de Deus. Porque nela nós vemos essas características. Mesmo não sendo perfeita, nós vemos uma família que pode ser considerada uma família de referência para todos nós em termos de fé, de obediência e de receber o cuidado de Deus. A autoridade sendo respeitada, o amor sendo vivido e a responsabilidade sendo praticada. Como tem vivido a nossa família? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. Como têm sido os relacionamentos? Será que temos, de fato, nos relacionado em amor? Será que temos colocado limites para cada um dentro da família? E quando os limites são colocados, eles são respeitados? Que características têm as nossas famílias? Eu sei de uma coisa, que essa família, que é a família segundo o coração de Deus, mesmo sendo uma família de sangue, em breve ela será, e já é uma extensão, né? Ela passa a ser também a família de Deus, e não simplesmente uma família segundo o coração de Deus. Aqui está uma família que não é a família de sangue, mas que é a família de Deus. Que essa família segundo o coração de Deus possa levar a vida segundo o propósito de Deus, para que nós todos possamos encontrar-nos na presença de Deus, como família do nosso Deus. Que Deus assim nos conduz. Eu quero orar com você, baixa a tua cabeça, fecha os olhos. Meu Pai, é com alegria, Senhor, que nós nos colocamos na tua presença, te agradecendo, Pai, porque tu tens a liberdade de poder falar ao nosso coração, trazendo a tua palavra como alimento. E queremos, Pai, pedir que tu estejas estendendo a tua mão sobre cada um de nós, sobre cada família do teu povo, de tal maneira que cada família seja sustentada por ti. Que a tua arca de proteção, Senhor, continue presente na vida de cada um de nós. E que cada um de nós, Pai, vivendo por fé, vivendo em obediência a ti, levando uma vida justa, possamos receber a tua proteção, o teu cuidado, o teu carinho, o teu amor, de tal maneira que a nossa vida seja renovada e que cada um de nós possa ser referência para as gerações futuras. Tem, ó Pai, misericórdia do mundo onde nós estamos vivendo. Usa, Pai, o teu povo como expressão do teu amor, como um povo de referência, assim como tu disseste para o teu filho Abraão, que da descendência dele tu haverias de abençoar todas as nações. E assim aconteceu com a chegada do teu filho Jesus. E nós te pedimos, meu Pai, que fincados na rocha que é o teu filho Jesus, tu possas usar o teu povo, para que esse povo, como expressão do teu amor, seja luz para o mundo onde nós vivemos. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. A ti nós oramos no nome de Jesus. Amém.